pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Traz paciência e nos tempera, de nos temperarmos, irmão. Amados, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós falamos tudo. A esperança em Jesus, uma esperança viva, porque nós temos o amor, a paciência, temos paciência porque nós temos amor. Olha como elas são ligadas uma com a outra, olha que maravilhoso. Amém. Gloriamos na esperança de Deus, jubilamos pela esperança. Ufanamo-nos, isto é, contentamos, gloriamos à medida que suportamos das próprias tribulações, que por nós proporciona ocasião de nos exercitar na paciência e nos temperarmos na virtude, e nos aumentam os méritos e a esperança. Olha que maravilhoso! Então nós temos agora essa esperança viva, não a esperança que lá nunca, muitas vezes nunca vai ser cumprida. A esperança humanamente no homem, esperança das coisas aqui dessa terra, ela pode falhar, mas a esperança de Deus ela não falha. Então nós contentamos sim. O apóstolo Paulo fala, gloriamo-nos à medida que suportamos das próprias sofrimento, das próprias tribulações, das adversidade, das circunstâncias difíceis. Amém? Das situações difíceis que sobrevêm, que nos cercam de todos os lados. Sofrimentos, angústias, aflições, decepções. Então, nós suportamos porque nós temos o amor. Amém? E o amor, a paciência, porque nós amamos. E agora, então, tudo isso, esse sofrimento, as adversidades, ela vai nos exercitar a paciência e vai, ao mesmo tempo, nos temperarmos na virtude e nos aumenta os méritos e isso aumenta a esperança a cada vez mais. Amém? Portanto, a perseverança, a resistência, a paciência, a resistência gera paciência. A paciência é você esperar, é existir. Ela gira, porque você tem o amor no seu coração e você tem a esperança viva. E se você tem o amor, então você pode resistir lá. Você pode resistir. Porque Deus ele colocou em você em certas situações que agora Ele está temperando você. Ele está aumentando a virtude, a esperança no seu coração, porque você está sendo paciente a esperar. Você resistiu. Você tem resistência, perseverança. Você não desiste. Então agora você não joga nada para trás. Você não chuta o balde como muitos fazem. Você não perde a paciência. Você não estoura. Você suporta ali calado. Você resiste. Isso então gera o quê? Uma paciência triunfadora no seu coração. Uma paciência, é a paciência o quê? Experiência, que por sua vez nasce a esperança. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso. Você passa por uma experiência tão grande, tão maravilhosa, por resistir, não é? Por esperar, não é? Que gera a paciência, porque você tem a paciência, porque por quanto você tem o amor de Cristo no seu coração, e você tem uma esperança viva, você tem um amor, então ela vai criar, você vai passar por grande experiência, por sua vez nasce o que dentro do seu coração? A esperança. Amém? A paciência nos molda, nos tempera.
E observe as tentações e as tribulações, as dificuldades físicas, como o sofrimento e angústia, nos exercita na paciência, como que nós falamos, de suportar, de resistir, ressaltando mais a virtude, fé e esperança e a essência do amor. Glórias a Deus. Aqui para simplificar. Vou falar mais. As tentações e as tribulações, as dificuldades físicas, como o sofrimento e as angústias, como Jesus sofreu, como ele sofreu, como nunca mais alguém já tinha sofrido como ele, por amor, porque ele tinha uma esperança, a esperança era ele tinha paciência porque ele tinha amor. Então o sofrimento e a angústia nos exercita a virtude, a fé, nos exercita virtudes do que? Da fé. Ela está dentro, a esperança e a essência do amor em nossos corações. A paciência desenvolve o caráter, a qualidade de ser aprovado. E nós temos que ser aprovado aqui nessa terra. É isso que Deus ele quer. Porque nós temos a fé, a graça divina em nossos corações. Nós temos a esperança, a esperança de um dia reinar com o Senhor Jesus na glória. A esperança que ela nunca morre, é uma esperança viva, é uma esperança que ela já foi concretizada, ela foi consumada na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor, e que nos envolveu todo o nosso ser, espírito e alma. E agora que com esta a esperança e este amor em nossos corações, nós podemos suportar todas as dificuldades. Nós resistimos, nós não desistimos, suportamos porque nós temos paciência. E isso nos molda, isso nos tempera, para nós termos, aleluia, nos prepararmos e não perdemos a nossa esperança. A paciência desenvolve o caráter, a qualidade de ser aprovado. Uma vez que os cristãos suportam a tribulação, Deus trabalha neles para que desenvolvam certas qualidades e virtudes que os fortalecerão e os atrairão para um relacionamento de esperança em Deus, em suas promessas. Olha que maravilhoso, amados. Olha que maravilhoso. Ela nos fortalece. Abraão, nós vamos ver aqui mais. Abraão, ele teve paciência. Ele levou 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. A promessa de Deus na sua, ela não cai por terra. Ela se cumpre, mas o tempo de Deus, tenha paciência, Deus está no controle de tudo. Abraão teve paciência. Ele foi contra a esperança, mas ele creu e teve paciência e se cumpriu. Glórias a Deus. Amém. Algo que seria impossível para ele, ele teve paciência. Então, com o tempo de espera da promessa na vida de Abraão, em vez de ele enfraquecer ele, tirar a fé dele, tirar a esperança dele, foi o contrário. Ela fortaleceu mais ele na fé, na esperança e na virtude, nos dons de Deus e nas promessas. Mais esperançoso ele ficou, porque ele sabia que ele cria que Deus podia cumprir as promessas dele. E você, amados, eu e você também, nós temos que ter esta fé viva, este amor, essa esperança. Nós temos que ter a paciência de esperar. Mas a paciência é um fruto do Espírito. E nós estamos vivendo em uma geração de paciência curta. Nós acabamos de falar de nervos da flor da pele. Qualquer coisa, nós estouramos, não temos mais paciência nem com os nossos filhos, nem com no trabalho, nem com as nossas esposas. Em qualquer lugar que andamos, somos ansiosos e temos falta de paciência. Será que isso procede de um cristão? Eu mesmo, muitas das vezes, eu não tenho paciência. Estou falando comigo mesmo, amados. Desse canal, tudo se fez novo. Então, nós estamos vivendo dessa maneira. E isso, nós estamos vivendo de falta de paciência na flor da pele, de estresse total, quase a ponto do que de explodirmos
Pois o cantor popular, numa música popular, traduz assim: vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é mentira. Isso é mentira. Vem, vamos embora, porque esperar não é saber. É saber sim. A maior sabedoria de um ser humano, a maior virtude é a paciência. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Não, espera sim. Nós estamos vivendo, segundo essa frase popular, essa música popular, nós estamos vivendo hoje, nesse século XXI, a época do imediatismo. É para já, é agora. Não podemos esperar. Isso é absurdo, amados. Poucos de nós, no corre-corre da vida agitada, quando tem um feriado, uma noite tranquila, não é? Acontece. Aí você vai para jantar com a sua família, não é isso? Você quer. Aí logo você quer um fast food. Pois não. Por quê? Porque você não tem paciência de esperar, de pedir, de preparar a comida, o prato chegar. Aí você então come um lanche. Não é assim? Não temos paciência de esperar. Em qualquer lugar que fomos. Não é assim, amados. Glórias, é assim que vivemos. Hoje não temos paciência, não tem paciência de esperar. Acostuma com a vida agitada, ansiosa, no corre-corre. Nós não vamos alcançar nada de Deus dessa maneira. Precisamos tratar desse assunto com perspectiva bíblica. Porque tem muitas pessoas que se desesperam, mesmo antes de esperar. Não é isso? Elas se desesperam antes mesmo de esperar, antes mesmo de acontecer, antes mesmo da hora de chegar. Elas já ficam ansiosas, desesperadas, antes mesmo da hora. Assim sou eu. Não, nós temos que ter esse controle. Nós temos que ter essa virtude, amados. Porque tem muitas pessoas que se desesperam mesmo antes de esperar. Exemplo de um relato. Por exemplo, um médico. Nós vimos aqui com um médico cujo filho único deu uma doença incurável. Depois de muito sofrimento do seu filho, aquele médico resolveu aplicar a eutanásia no seu filho. Quando ele estava voltando do cemitério, depois de sepultar o seu filho, ele recebe um telegrama de um médico amigo da família. E esse telegrama dizia assim: acabamos de descobrir com sucesso o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Bom, já era tarde demais. Ele se desesperou antes de esperar. O desespero antes de nos esperar leva à morte, nos leva a tomar decisões erradas, nos leva até mesmo às trágicas consequências, amados. Temos que esperar, ser paciente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há outras pessoas que vivem o próprio desespero, sem esperança. Não tem esperança. Então ele vive o desespero. Não tem experiência, não tem paciência, não tem esperança. Não é? Não tem esperança mais. Não tenho mais esperança nenhuma. Vamos citar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele homem paralítico, retratado por Jesus lá em João capítulo 5, no tanque de Betesda. 38 anos deitado numa maca, paralítico. Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele encontra Jesus ali. E Jesus fala, vê aquele homem e fala: você quer ser curado? E ele disse: nem que sim, nem que não. Por quê? Porque, amados, ele já tinha perdido esperança. Ele não tinha mais esperança. Que nós acabamos de ler, a esperança muitas vezes, como nós acabamos de fazer, ela adoece os nossos corações, a nossa alma. Uma promessa muito demorada, um problema, uma promessa, um problema muito demorado para as nossas vidas, ela adoece o nosso coração, que muitas vezes ela não é nem se cumprida, ela não vai nem ser se cumprida, que não está no propósito de Deus. Adoece o nosso coração. Uma prova muito, muito longa, ela tira muitas vezes a nossa esperança de alcançar algo.
a nossa fé, glórias a Deus, tira a nossa paciência, não suportamos mais de esperar, de resistir. Glórias a Deus, amado. Deus está falando conosco nesta noite. A falta da paciência é muito grave. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então aquele homem, lá em João, quando ele encontrou Jesus, Jesus foi até ele disse que ele não disse que sim ou que não. Vamos lá ver João capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aleluia, Jesus maravilhoso. Olha aqui. Ele fez aqui. Olha, passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Está entendendo? Ele já perdeu toda a sua esperança, sabe por quê? Porque ele não respondeu nem que sim e que não, porque ele perdeu todas as esperanças de que um dia ele pudesse andar, de que poderia vir alguém levar ele lá no tanque, mas o Senhor Jesus está no controle de tudo, aleluia, tenha paciência. Deus, ele está vendo a tua situação, Deus está vendo a sua provação, Deus está vendo as suas adversidades, as suas sofrimentos, as suas angústias, glórias a Deus. Mas não perca a paciência, não perca a esperança, glórias a Deus. E aquele homem, então, ele respondeu nem que sim, nem que não. Amém? Ele respondeu, e aí depois ele respondeu: não tem ninguém que me ponha no tanque, ou seja, a minha esperança acabou. Eu já não tenho mais nenhuma perspectiva de que a minha vida seja mudado, de que o meu destino será alterado. Quantas pessoas têm assim, irmão? Vivem o próprio desespero sem esperança, vivem o próprio sofrimento, as próprias angústias, as próprias tribulações sem esperança, as próprias provações sem esperança, irmão. Amém? Ele já perdeu. Para mim acabou o meu projeto de vida. Amém? A minha vida não pode ser mudada, de que o meu destino será alterado, de que um dia eu possa andar. Para mim acabou o meu projeto de vida, pois não tenho mais nenhuma esperança. Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas perdem a esperança? Quantas pessoas desistem no meio do caminho, irmão, porque não tem paciência de suportar certas adversidades, certas provações que Deus nos coloca para exercitar a nossa paciência. E que a paciência, a experiência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Nós somos desaprovados, irmão, porque não temos esperança. Amém? Como aquele enfermo, aquele homem, 38 anos enfermos, e ninguém o ajudava a entrar no tanque. Acredito que ele já estava decepcionado com a vida dele, estava decepcionado. E tem muitas pessoas assim, já jogou a toalha, já chutou o balde, né? Já não espera mais nada. O longo tempo de espera, muitas das vezes, nos faz desistir até mesmo da fé. Aquilo que nós falamos. Muito longo de espera, a promessa não se cumpre. Não vem aquilo que Deus prometeu. Está muito longo, já há muitos anos que eu espero. Aleluia.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já não consigo mais resistir, não consigo mais suportar. Consegue suportar, consegue resistir. Sabe por quê? Porque o amor é o maior dom. A fé que você recebeu de graça, a graça na tua vida, o amor que está no seu coração, você pode suportar sim, ir até o fim, resistir, persistir até o fim e passar por uma experiência, ter paciência e passar por essa experiência. E a experiência aperfeiçoar a sua esperança. Amém? Mas tem muitas vezes, já não espero mais nada. O longo tempo de espera muitas das vezes me fez desistir, já me desanimou. Até mesmo da minha fé. Estou abandonando até a minha fé. A minha fé está morrendo. Eu não tenho mais fé, já não espero mais nada. Faz ele desistir de tudo, pois não acredita em mais nada, não é assim? Não acredita em Deus, muitas vezes ele culpa Deus por não ter paciência, por não esperar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, há outros que esperam até mesmo com segurança, aleluia. Há outros que esperam até mesmo com segurança, louvado seja Deus. Não importa a circunstância que ele enfrenta, não importa as dificuldades que ele se encontra, mas ele está lá firme, ele está lá perseverando, ele está lá resistindo, ele está lá sendo provado com paciência, porque ele tem amor. E ele está passando por uma experiência tão grande. E que essa experiência traz a esperança, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vimos muitos grandes pregadores que nos dá exemplo. Nós vimos aqui o Duarte Livermore, o maior evangelista do século XIX, arminiano, editor norte-americano, que fundou a igreja Moody em Massachusetts. O homem que ganhou 1 bilhão de almas para Jesus. Moody, quando estava nos últimos momentos de vida, longe de estar desesperado, como estava Voltaire, quando morreu, aquele grande cético e ateu que disse que o cristianismo seria banido da Europa. Então Moody disse o seguinte, Voltaire disse assim quando ele morreu, aquele grande cético e ateu que disse que o cristianismo seria banido da Europa. Então Moody disse o seguinte: afaste-se a terra, aproxime-se o céu, eu estou entrando na glória. É alguém que não tem nenhum desespero, mas tem uma esperança segura. Aleluia! Ele sabia. O amor, a graça no coração dele, o amor, a paciência e a esperança do Senhor não é falha na nossa vida. A esperança ela vai cumprir de uma plenitude completa na nossa vida. Amém? Ele sabia, ele tinha certeza, a convicção disso. Ele tinha uma esperança segura. Agora, voltando para o texto que acabamos de ler lá em Romanos capítulo 4, versículo 18. Vamos lá, ver. Um exemplo maravilhoso. Glórias a Deus. De Moody. Ele fala 4,18, voltando para aquele texto. Agora ele fala aqui que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe for dito, assim será a tua descendência. Isso é loucura, irmão. Se nós lermos aqui, nós vamos ver a vida de Abraão, da sua mulher. Parece loucura para aqueles que não compreendem, irmão. Amém? Olha aqui. Fala daquele que espera contra a esperança. Observe, vocês que Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Ele tem 75 anos. Até 86 a promessa não tinha se cumprido. Arranje um bebê de proveta? Não.
mas não era o projeto de Deus. Uma barriga de aluguel também não era o projeto de Deus. E ele está agora com 99 anos e Deus disse: agora eu vou mudar seu nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de muitas nações. Mas o seu corpo estava amortecido e a sua mulher era estéril e já tinham passado as regras. E quando todas as possibilidades cessaram, ele ainda contra a esperança creu que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Cumprir o que prometera. Aleluia! Amém! Ele não olhou para si mesmo. Ele não olhou para o impossível. Ele não olhou para si mesmo. Ele não olhou para as circunstâncias terrenas. Ele olhou para o impossível. Entender que Deus está no controle, precisa entender que Deus está no controle, mesmo quando você perdeu o controle, mesmo que você perdeu a paciência. Entender que Deus tudo pode, mesmo quando você nada pode. Entender que Deus realizará o que prometeu, ainda que as evidências parecem o contrário. E o grande desafio da nossa vida é isso, irmão. Amém? Por isso que Abraão estava esperando contra a esperança, ou seja, contrário à habitual expectativa humana, esperando na expectativa de que Deus cumpria suas promessas. Humanamente falando, a esperança de Abraão era nula com a referência à prole que iria ter de Sara. Falando humanamente para ele, como eu sou um homem velho, já meu corpo amortecido, eu não posso. E Sara, estéril, mas ainda assim creu na palavra de Deus, que todo-poderoso e fiel é o Senhor da vida, e do nada chama a essência dos seres. É o Senhor Jesus. Amém? Aquilo que nós limos. Em consequência disso, conseguiu a justificação. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso. Amém? Então, nós podemos entender. Abraão, pela fé, se fortaleceu, pois durante 10 anos de espera pelo cumprimento de uma promessa aparentemente impossível. Mais de 10 anos. De 25 anos levaram. Aparentemente impossível. A fé de Abraão tinha, ao invés de enfraquecer, tornou-se mais forte enquanto ele continuou a dar glória a Deus. Mais forte porque ele estava glória a Deus, porque ele acreditava, ele tinha plena convicção. Amém? Então nós queremos examinar, amados, mais esta questão da esperança contra a esperança. De esperar contra a esperança na vida desses 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Primeiro lugar, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus do impossíveis, e este é Abraão. Então, ele começou a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Bom, com 75 anos de idade, você está muitas vezes pensando em se retirar. Muitas vezes você está pensando também em dar uma retirada. Não. Eu vou repaginar a minha vida. Você diz: Senhor, já trabalhei, agora eu também quero parar um pouquinho, não é assim? Dar uma descansada. Ou talvez selecionar um pouco, isso aqui eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Aquele outro que me exige pouco, isso eu vou fazer. Não é assim que muitas vezes nós falamos? Não é assim que nós planejamos a vida? Talvez uma casa na chácara, ou talvez uma casinha na beira-mar, uma rede de balanço, ou talvez eu quero viajar um pouco, eu quero descansar um pouco. Com 75 anos, você está pensando em pendurar a chuteira. Muitas vezes é assim, estamos velhos, cansados, mas não é nada disso. Quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, amados, não tem tempo, não tem hora, não tem idade,
não tem barreiras, não tem adversidade, não tem dificuldades, não tem nada, irmão. Mas na verdade, com 75 anos, Deus estava começando um novo e um grande e um inédito e um extraordinário projeto de vida deste homem, na vida deste homem Abraão. É muito importante isso. Em João 5, versículo 17, fala: Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Disse ainda: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Amém? João 9, capítulo 4. Convém que eu faça as obras daquele que enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém? Observem em João capítulo 5, novamente, o paralítico havia 38 anos enfermos e Jesus curou no sábado. E por ter Jesus curado no sábado, aquele homem despertou a cólera dos líderes religiosos judeus. Né? E por dizer que... E mais ainda eles ficaram irados por Jesus dizer que ele era igual a Deus. Isso rendeu-lhe acusação de blasfêmia e até sentença de morte, porque esse dia de sábado era um dia santo, o sábado, ou o dia de descanso em Israel. Ou seja, um dos 10 mandamentos o torna o sétimo dia santo. Entende-se que Deus descansou de sua obra no sétimo dia da criação e o santificou. E aí havia os judeus religiosos, né, legalistas, que criticaram na controvérsia sobre a observância do sábado. Amém? Porque eles tinham que guardar o sábado de acordo com a observância da lei. Eles eram homens religiosos. Né? Pois, segundo a tradição rabínica, o paralítico estava violando o descanso do sábado ao carregar a cama, assim como Jesus por ter curado nesse dia. Mas, como nós sabemos, Jesus ele não veio para mudar a lei. Ele veio nem para cancelar, para mudar. Ele não veio para cancelar, para mudar, para revogar. Ele veio para ampliar. Ele veio para aperfeiçoar. Ele veio para unir. Ele veio para harmonizar, unir com a sua pureza e integridade. Né? Ele veio unir com toda a sua pureza e integridade. Com toda a observância do seu evangelho, moral, cheio de integridade e pureza. Ele veio para fazer isso. Então, mas Jesus disse que até mesmo Deus viola seu próprio sábado, porque está sempre trabalhando em prol do bem da humanidade. Apesar de já ter completado a criação de Deus, apesar de ter completado a criação, Deus continua cuidando dele e provendo tudo às suas criaturas, ou seja, que não havia dia certo ou errado para praticar o bem. Então Jesus ele veio para aperfeiçoar a lei, para ampliar a lei, para completar a lei, explicar a lei, harmonizar a lei com seus pensamentos, preceitos morais, em toda a integridade e sua pureza, estabelecer com amor. Ele veio com amor. Ele veio derramar o amor. O amor não tem dia para fazer o bem. Amém? Não tem dia para praticar o amor. Então ele, o Pai, era um só. Fazia apenas o que seu Pai lhe mostrava. Jesus é o Filho unigênito, o Filho único de Deus. Ele afirma aqui que não somente tem uma comunhão íntima com o Pai, mas também é semelhante a Ele em sua natureza. E já que Deus faz obras sem parar, e por si mesmo tem o direito de fazê-lo, no sábado, o Filho o faz o mesmo, já que se assemelha ao Pai. Então, o próprio Deus na pessoa do seu Filho. Amém? Portanto, Jesus, ao reivindicar essa igualdade com o Pai, afirmando ser igual a Deus, igual a Ele, e ser o verdadeiro Filho, possuindo a mesma natureza divina, cria uma revolta, um ódio aos judeus rabinos religiosos, que o acusaram até mesmo de blasfêmias, queriam matar ele, amém? E ele sendo o próprio Deus. Então, João capítulo 9, versículo 4 fala: por isso é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar.
Glórias a Deus, amém? Então, nós vamos aqui entender, vamos parar um pouco aqui, irmão, amados, para que depois nós vamos entender aqui, mais à frente, nós vamos compreender este amor que o Senhor Jesus veio derramar em nossos corações, amém? Que devemos praticar as obras. Glórias a Deus. Então, glórias a Deus. Então nós entendemos isso. Entendemos que, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós falamos da esperança, irmão, que